existe uma necessidade, mas a farmacologia ela não soluciona, né? E é justamente por isso que hoje a gente está num âmbito e num tempo de... Vai compartilhando aí, Marcel. De pensar nessa clínica ampliada, né? Nessa clínica que divide todos os aspectos que o indivíduo ele precisa para se adaptar, para encarar, para lidar com os transtornos e enfermidades mentais, né? Bom, gente, já são, né, já passamos aí 20 minutos. Acredito que a gente já pode começar. Quem tiver que chegar, vai chegando aí, a gente vai vendo. E eu queria iniciar falando sobre o dia de ontem, né, para fazer uma chegada ao dia de hoje. Ontem a gente traçou esse panorama da saúde mental como uma linha do tempo, né? O que foi, Ana? É para ir ativando que eu vou entrar aqui, pode ir. É porque quando entrar tem que aceitar. Sim, mas tem que entrar aí. Então essa linha do tempo que a gente foi traçando Perdão. Essa linha do tempo que a gente foi traçando, ela foi justamente para trazer um panorama da importância do acompanhamento terapêutico nos dispositivos mais atuais, né? Atuais a gente está falando de terapias que surgiram da segunda metade do século XX para cá, né? De métodos de tratamento. Então, nesse momento a gente vai começar a falar de quem é o AT, né? Gente, só um detalhe. Eu abri por aqui o Meet e a gente, conforme, por exemplo, o Wander está dizendo que ele entrou. Só que eu não dei o aceite. E por aqui eu não consigo dar o aceite. Porque eu tô como... Tudo bem, a gente dá o aceite aqui quando aparecer. Tá. Mas aí ele... só pra... Cadê ele? Ele já tá aqui dentro? Pois é, não. Porque aí qualquer coisa, a gente fecha essa sala, eu entro por aqui e aí fico dando aceite aqui pelo celular. Não, agora eu acho que a gente já tá aqui, eu acho que a gente tem que... Então tá. A gente já tá com 20 minutos aqui, né? Então tá, então vamos lá. Volta pro Paulo. Ok. Vamos lá, desculpa, Marcelo. Não, então, a gente ontem estava explicando, a gente terminou, a última slide foi esse, né? Falando sobre quem é o acompanhante terapêutico, né? Que ele é um profissional que ele está formado e atua na área clínica com uma formação específica para acompanhamento terapêutico. Muitas vezes as pessoas que vêm para essa área de trabalho são pessoas da pedagogia, da enfermagem, psicologia ou medicina, que são estudantes ou pessoas recém-formadas que querem começar a inserir-se no mercado de trabalho, principalmente na área clínica, né? Então aí vem uma importância também social que a gente vai falar mais adiante sobre a importância de inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Isso. Deixa só, eu acho que isso aqui, Marcel, vai ser um problema, porque daqui a pouco vai entrar outra pessoa. Então tudo bem. Gente, como a gente está usando aqui, tá? O Wander não tá conseguindo entrar, eu vou fazer o seguinte. Ó, agora apareceu, tá vendo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar essa ligação que a gente está, e eu vou criar outra, tá? E aí a gente entra, que daí eu consigo ir administrando aqui pelo celular e eu não fico mexendo no computador, ok? Eu fecho e aí a gente entra de novo. Ok. Tu manda no Telegram.
Sim. Aqui, ó, na mídia. Telegram. Porque eu tenho que compartilhar no WhatsApp, né, pra eles. Pronto. Aí as pessoas recebem, entram e a gente vai coordenando pelo celular e... Já vou começar a compartilhar minha tela. Isso. Pronto, pessoal. Aí as pessoas já estão entrando, eu vou dando aceite e a gente vai dando continuidade. Aí entrou a Solange Araújo. Solange Cunha também. Glazielli. Ok. Seguimos? Sim. Sim. Pode continuar, Marcelo. Então, ontem a gente terminou justamente nesse slide, né, pessoal? E explicando quem é essa pessoa que pode exercer como AT, né? E como é o trabalho clínico, né? Que ele vai ser um campo de ação que é o cotidiano do sujeito, né? A área comum que esse paciente vai construir junto com o seu acompanhante terapêutico. Sempre, aqui é muito importante frisar essa palavra autônoma, né? Porque a autonomia do paciente, ela é o norte. Então, todas as decisões que são traçadas dentro da equipe tratante, ela tem que ser para gerar mais autonomia. Ela nunca pode ser para gerar mais dependência, né? Isso. Ainda que essa dependência seja de um familiar ou de um esposo ou de uma esposa, Isso. sempre tem que ser gerando cada vez mais autonomia. Sim, eu costumo dizer, né, que a clínica aí do acompanhante terapêutico, ela tá para ajudar esse sujeito, esse paciente, a habilitar, né, a se habilitar. Então, adquirir autonomia é criar estratégias para que ele possa estar capacitado e habilitado para fazer coisas, né? Então, na clínica, a gente vê que o acompanhante, ele ajuda a habilitar e a desabilitar algumas questões também, né? Então, tem construções, às vezes de anos, né? Que geram patologias e deixam o sujeito dentro de um caos doentio que foi adquirido, né? E às vezes isso também é necessário ser feito um processo
de tratamento onde o sujeito precise desabilitar estruturas, condutas, para poder seguir a sua vida de uma forma, com uma nova maneira de viver e construindo de forma mais saudável. Alguns slides anteriores a gente viu o acompanhante como esse que atua na cidade, né? Então ele vai trazer o louco que estava dentro desse espaço institucionalizado para transitar de volta na cidade e criar uma ampliação da circulação por meio do paciente, e ele vai poder se apropriar tanto dos espaços públicos quanto privados, né? E esse processo ele não é somente uma apropriação física, ele também é uma apropriação simbólica do processo. Muitas vezes esse paciente ele está circulando fora dos temas familiares. Então, as coisas, os assuntos familiares são decididos sem a participação dele. Então, às vezes até surgem frases como, olha, eu vou te falar, mas não fale para o meu paciente, para o seu paciente, né? E eu quero te dizer uma coisa, mas tem que ser em particular, né? Então, o acompanhante terapêutico, ele não vai estabelecer esses pactos de segredo, né? Que o Eduardo Calina ele traz muito isso para dentro da sua análise. Ele vai justamente ao contrário, ele vai trazer o paciente para esse espaço de circulação de informação, gerando sempre autonomia. Então isso também, essa circulação ela não é só física, mas ela também é simbólica, né? Então também não é eu chegar no café e eu pedir, eu pagar, eu fazer tudo e deixar o meu paciente no estado passivo, né? A ideia é que esse paciente comece a se inserir, né, e se apropriar, né, não só da parte física como da parte simbólica, né? Algumas Perfeito. funções do... Aí a gente parte, né, para entendendo quem é o acompanhante terapêutico, entendendo algumas definições, entendendo que nesse processo da clínica do AT, o foco central é o paciente, né? Tudo está voltado ao paciente. Então a gente vê aí agora isso, a autonomia e qualidade de vida é o alvo. E aí a gente vai ver agora quais são, né? A gente vai passear um pouco sobre algumas funções, né? E o que eu queria frisar com relação à função do AT é o que a gente discutiu um pouco ontem, né? Que a função do AT ela vai ser totalmente específica com o que foi proposto dentro do enquadre terapêutico. Então, uma das funções é seguir o enquadre. Se a equipe tratante, o psicólogo, o psicopedagogo, o psicanalista, o psicólogo, o psiquiatra, ele vem e propõe algo de forma muito aberta, o acompanhante terapêutico ele tem que buscar desse profissional, marcar e delimitar melhor o enquadre, tá? Para que a clínica ela não se perca. Então vamos lá, depois a gente discute um pouco, porque aí vão surgindo alguns exemplos e aí a gente vai vendo isso de forma bem mais dinâmica. Então, sobre as funções do acompanhante terapêutico, a gente coloca aí, né, isso de desenvolver o projeto terapêutico, o plano terapêutico, a demanda terapêutica. Dependendo da abordagem, vai ter uma nomenclatura específica. Mas aqui o que quer dizer é isso, existe uma demanda a ser tratada, que aí pode ser plano terapêutico, enquadro terapêutico, projeto terapêutico, tá? E os objetivos devem ser, né, alcançados desde o seguinte, né, superar as limitações impostas pelo adoecimento desse sujeito, aí a gente colocou como psicótico, mas uma demanda de adicção, uma demanda de um quadro autístico, uma demanda de um transtorno social, uma demanda de uma patologia neurológica, enfim, aí vai depender.
Construir mecanismos de convivência integrada e produtiva do acompanhado dentro da sociedade, né? Reinserir o indivíduo no processo de produção, resgatar o seu papel social e, em alguns casos, a subsistência, né? Aqui é bem aquilo que o Marcel estava comentando, né? De que a família decide, não sei, jantar em determinado lugar. E ninguém chega e olha para o sujeito e pergunta: o que tu acha? O que tu sugere? O que tu pensa a respeito? Né? Ele não está integrado. Eu acho que a Solange Cunha, ela deu um exemplo ainda agora com respeito à criança que tem a raiva antes do almoço, né? Será se alguém perguntou o que essa criança quer comer, o que ela gosta de comer, o horário que ela sente fome? Muitas vezes essa pessoa ela não tem voz, né? Ela não tem uma voz ativa de dizer, olha, eu não gosto de sopa, ou de algo, né? Então ele tá de uma maneira, ele tá fora do tema familiar ali que está circulando, né? Então, isso, quando a gente fala tudo isso, cada ponto desse aqui, a Ana ainda está na metade, né? Mas ainda tem ali 2 pontos. Todos eles estão falando da mesma coisa, porque dentro das limitações impostas por esse adoecimento, ele vai se manifestar de distintas maneiras, né? Isso. Aí a gente coloca alguns detalhes mais, né, específicos para salientar também a diferença entre o AT e o cuidador. Porque, por exemplo, estimular a autonomia na realização de atividades relacionadas à higiene, a cuidados com objetos pessoais, ao uso de dinheiro, enfim, a forma como se apresenta, como se veste, tudo isso é função nossa também, né? Só que a forma como é feita, daqui a pouquinho a gente vai ver sobre a referência de espelho, é dinâmica, é nessa parceria, é nessa cumplicidade, é nessa técnica, né, transferencial que deve ser feita para que eu possa promover. Vamos supor que o Marcel, não sei, esteve num processo de isolamento social por causa da pandemia e ele adquiriu alguns traumas, né, criou aí um processo fóbico e não consegue mais nem pensar bem em como ele tem que proceder quando ele tiver que ir numa reunião, né, por exemplo. A gente podia dar um exemplo real, né? A gente podia trazer, por exemplo, um paciente que eu vejo que passou por bastante coisas daí foi a Agus, né? Também. Pode ser, mas aí a gente vai contar toda a história. Eu quero ser um pouco mais direta nesse sentido. Vamos supor que essa seja a demanda, depois a gente fala da Agus e aí vocês vão ter, né, que o Marcel gerou curiosidade agora, mas é uma história bem legal também. Vamos supor, né? Então ele está desorganizado porque ele ficou 4 meses isolado, ele precisa socializar porque ele precisa suprir uma necessidade do ofício que tem e ele entrou num colapso de nem saber como ele deve ir, né? Então ele está tendo a consulta com o psiquiatra, com o psicólogo, com o que quer que seja e se adiciona aí o acompanhamento terapêutico. Esse acompanhante possivelmente, né, nesse caso, terá que ser um homem, porque se o Marcel está com dificuldade até de escolher a roupa para ir numa reunião, é bom que tenha aí uma figura mais par a ele, né? Então aí a pessoa vai, o acompanhante vai, estabelece uma vinculação, entra no ritmo que o Marcel estiver, estabelece algo no nível do discurso, né? E aí começa a ativar algo respeitando o estado dele, né? No processo de respeitar o tempo, ele vai se vinculando e vai começando a promover para o Marcel, emprestando um pouco dele algumas ações para que o Marcel saia dessa posição e entre em outra. Então, é aí que entra, né? Porque daí o acompanhante pode dizer, pô, Marcel, faz a barba, porque essa reunião é assim. Né? O que tu acha de fazer a barba? E aí o Marcel vai questionar sobre isso. Ai, não quero, não sei mais, não tenho dificuldade, não tenho ânimo. E que roupa? E aí surgem, né, um discurso e uma ação paralela
para que ele possa sair dessa posição e ir para outra, né? E aí vem a promoção e reapropriação dos espaços de valor para o acompanhado, estimulando a circulação por estes lugares. Ah, eu tenho que entrar em uma loja e, não sei, tive uma experiência ruim nessa loja. Vai voltar a ter que passar por essa situação, mas ele vai voltar acompanhado. Tá? Então, para que vocês visualizem bem como que é essa clínica. E aí, vamos avançando um pouquinho depois Eu acho que, com respeito a isso, por exemplo, a principal diferença entre um acompanhante terapêutico e um cuidador, por exemplo, com atividades relacionadas à higiene, cuidados pessoais, por exemplo, é que o cuidador ele vai realizar a tarefa. Né? Ele vai pegar a pessoa e vai dar banho na pessoa, vai trocar a fralda. Isso. O AT ele vai utilizar de técnicas, né, de contenção emocional. Por exemplo, aqui embaixo tem uma frase que é o AT contém o paciente, né? Isso é primordial, porque o paciente não realiza aquela função não é porque ele não queira, ele não realiza porque aquilo gera algum tipo de angústia nele, que o impede, né? E essa angústia às vezes paralisa pelo medo, às vezes gera ansiedade. Cada um vai cair em alguma maneira de tramitar esse excesso de angústia. E o AT, ele tá aí para quê? Para ele não se angustiar. Se o paciente tem que fazer um passeio de jangada ou tem que voar de avião e o AT também tem medo de avião, a coisa não vai funcionar. A gente precisa que o AT tenha aquilo trabalhado dentro dele e com esse tipo de angústia resolvida. Então, para quê? Para que ele possa brindar essa contenção e esse apoio. No caso, por exemplo, da higiene, o que o AT vai fazer? Ele vai utilizar pictogramas, vai utilizar alguma forma de estimulação para quê? Para que esse paciente passe a realizar a sua própria higiene. Vai realizar técnicas, né, de ações não verbais, de discurso não verbal, vai se colocar como uma referência, enfim, tem alguns trabalhos bem interessantes com relação a essas condutas. Bom, então o AT contém o paciente, né, essa é uma função primordial do acompanhamento terapêutico, seja em qualquer momento. E a contenção aí vale-se, né, salientar, não necessariamente tem que ser física, sendo que em alguns pequenos casos excessivos, a gente pode fazer a contenção física, mas a ideia é utilizar de técnicas psicológicas, né, de recursos de comportamento, de linguística, de linguagem, para fazer essa contenção, né, para ir acompanhando nos processos de euforia, de angústia, de ansiedade, de depressão, enfim, de situações inusitadas que vão surgindo aí. Só o fato de estar presente já marca uma contenção, né? Já marca algo que promove um colo, né? Promove uma segurança. O AT se oferece, né? Oferecer-se como modelo de identificação é emprestar o ego, perceber, reforçar e desenvolver a capacidade criativa do paciente, informar sobre o mundo objetivo do paciente, representar o terapeuta. Isso de oferecer-se, né? É outra função aí importante que a gente vem falando também, né? Eu me ofereço se o meu paciente está com uma dificuldade de ânimo, por exemplo, está desanimado, está cabisbaixo, está sem força, está sem energia. Eu venho primeiro em um ritmo, né? Páreo a ele e depois eu vou mudando a minha forma de atuar e vou me oferecendo para ele. E aí eu tenho uma ação no meu comportamento, na minha expressão, no meu olhar para com ele e tenho também um discurso, né, técnico para motivá-lo, para tirar ele dessa posição e levar ele a outra. Esse primeiro parágrafo ele tem muitas coisas importantes, né?
Então, primeiro, eu acho assim que representar o terapeuta, ele é muito mais do que aparenta, né? Porque assim, por exemplo, se eu tenho, é muito comum nos processos terapêuticos que o paciente seja vá até a consulta, aquilo é trabalhado e depois aquilo é esquecido, né? Então, por exemplo, o paciente vem com a família, né, um paciente menor de idade, porque ele está tendo problema na escola. Eu sou, por exemplo, um psicopedagogo. Eu atendo ele e depois eu peço que os pais, não sei, realizem alguma atividade é, junto com aquela criança pela tarde, ou talvez a mediadora escolar. Eu peço que alguém execute aquela função. E depois que e todo mundo diz que sim, sim, tá, claro, sim, vamos fazer e tudo. Mas depois que sai dali, aquilo muitas vezes é perdido, né? Então, aquilo depois é esquecido. Então, essa representação do terapeuta vai estar lá dentro da casa e a família vai saber que o terapeuta vai receber um relatório no final do dia dizendo que aquilo não foi feito, né? Então, isso de representar o terapeuta é muito importante. Um outro exemplo, né? Por exemplo, na dependência química, a gente tem aí a Só Araújo, né, que trabalha com adicção. Às vezes o paciente ele tem uma saída de fim de semana da clínica, né? Lá da clínica onde a Sol trabalha, por exemplo. E aí o paciente sabe que ele não tem que ir, por exemplo, em algum ambiente, né? Em bares, ele que não tem que ir para festa, né? Boa tarde, Flor, tudo bem? Seja bem-vinda aí. Então, ele sabe que ele não deve fazer aquilo. Mas como não tem ninguém olhando, a clínica não vai saber, ninguém vai saber, ele se dá uma permissão de correr esse risco, né? Enquanto que se esse paciente tiver junto a um acompanhante terapêutico, ele muito provavelmente vai ter um outro tipo de reação, né? Ele vai ter ali o representante da equipe que vai... eu acho que tem alguém com áudio ligado, se puder dar uma silenciada. Então, ele vai ser um representante da equipe e vai saber que isso vai estar marcando um limite para o paciente. E quando a gente estuda, eu gosto bastante da psicanálise, eu acho que é por fazer a formação lá, né? Mas, por exemplo, a gente vai estudar algo que se chama o significante, o nome do pai, né? Que é o nada mais do que a lei geral que vai articular as relações, né? Então, esse articulador, ele é o quê? É aquilo que foi pautado dentro do setting terapêutico com o paciente, familiares, aquilo que é aquele acordo terapêutico que se chegou, né? Nesse caso do exemplo que estamos dando. E aí a gente chegou nesse acordo e tomou algumas decisões basadas nisso. E é importante que os pais e o paciente cumpram isso. Então, o acompanhante terapêutico, ele vai representar essa institucionalização, né? Ele vai representar essa institucionalização, que é a do... eu ajeitei aqui o computador, tá? Tá. Desculpa, gente. Então, o acompanhante terapêutico, ele vai representar essa institucionalização dessa figura que vai representar a lei geral para todos, né? Então, como que isso vai funcionar? Ele vai se mostrar, olha, eu sei que você deseja, mas eu não posso. Ele se mostra barrado, né? E ao mostrar-se limitado, ele vai transmitindo os limites ao paciente. Então, o paciente, no exemplo que a gente deu, ele quer ir até o bar, ele teve uma saída de fim de semana da clínica e quer ir a um bar. E aí o AT vai dizer, olha, eu não posso ir ao bar, né? Eu estou aqui cumprindo o trabalho, é minha profissão, não posso arriscar o meu trabalho por isso.
e ele vai se mostrar limitado e com isso ele vai transmitir o limite, né? Então, isso aí é uma função importantíssima do acompanhante terapêutico, principalmente com os transtornos limítrofes, né? Aí a gente vai ver, dentro disso, a gente pode ver adicção, a gente pode ver problemas com alimentação, neuroses de guerra, a gente pode ver até mesmo autismo, né? Então, tem uma série de coisas que a gente vai precisar articular, não só com esse paciente, mas também dentro dessa família, para reorganizar os laços, né? Em torno do quê? Em torno desse projeto terapêutico. Então, isso de representar o terapeuta é algo muito profundo, ele não é só algo, aqui está o meu AT. Não. A pessoa sabe que está marcado por um projeto terapêutico que foi delimitado entre todos, dentro do espaço terapêutico, e que o AT está ali para cumprir aquele enquadre. Então isso acelera muito o processo de recuperação, né? Porque faz com que a pessoa tenha uma aderência muito maior ao projeto terapêutico, né? E isso de informar sobre o mundo objetivo do paciente também é muito importante, porque o paciente tem que saber que a equipe toda está junto naquilo, que o psicólogo dele vai saber, que o psiquiatra dele vai saber que ele não está cumprindo com aquilo que foi pautado entre todos. Então, por exemplo, muitas vezes hoje em dia, essa falta de informação sobre a vida do mundo objetivo do paciente, o paciente chega e diz assim, olha, o remédio não está funcionando, o meu remédio para dormir à noite. Mas ele não conta que ele, por exemplo, lá na Argentina, tomou chimarrão até meia-noite, né? Tomou 2 litros de chimarrão, tomou 2 litros de Coca-Cola, tomou café. Ele não conta essas coisas, ele simplesmente diz que não está dormindo, né? Então, aí O chimarrão e o café são estimulantes, né? Então, se ele vai numa consulta com um psiquiatra e ele não tem um acompanhante terapêutico que esteja observando e trazendo, né, essas informações mais específicas, o que acontece? Ele vai na consulta e o psiquiatra, sem ter essa informação, vai entender que ele está com uma desordem no aspecto do sono, né? Então, ele está com algum transtorno do sono. Ou ele está ansioso, ou não sei o quê. E aí, com a ferramenta, né, com o informe, com aí todo o processo de articulação com o acompanhante, essa informação ela pode ser tanto transmitida ao profissional, tá? Como com a presença do AT, o paciente pode reduzir a toma, né, o consumo do café, do chimarrão, do chocolate, enfim, ou do celular, que é o objeto de estímulo, que na verdade é o que está fazendo possivelmente com que ele não consiga dormir. A ideia, o intuito é evitar uma patologização de uma vida normal. Qualquer ser humano que tome café, Coca-Cola e chimarrão na hora de dormir não vai mais dormir, né? Isso é o normal. Então, muitas vezes o paciente ele não quer respeitar o seu próprio limite, porque ele não tem os limites bem articulados, né? Ele não quer mudar a sua vida, mas ele não quer arcar com a consequência. Então, ele quer que surja uma pílula mágica que apareça e que resolva a falta de comprometimento comportamental dele, né? E aí, óbvio, né? Se necessita ter, é justamente porque ele ainda não consegue ter essa consciência, né? E pensar e executar para tal solução, né? Isso é algum exemplo. Que aí vem as funções do ego, né? Que são muito importantes de serem... É verdade, é verdade, Glazielli. Existe esse discurso, né, dúbio, esse discurso que, às vezes, inclusive, eles dizem na frente da pessoa que testemunhou,
né, a realidade. Então, realmente, é um trabalho aí que... Isso vem muito pela sensação de desamparo, né? O desamparo ele é algo que as patologias graves sempre têm em comum, independente de qual estrutura a gente esteja fazendo referência, né? E muitas vezes o paciente quer atender aquilo que o psiquiatra espera, né? Ou que algum familiar espere. Então isso faz com que ele diga o que a pessoa quer, que ele supõe que a pessoa quer escutar. E não muitas vezes o que está acontecendo de fato. Claro. Bom, aí dando seguimento, né, o AT ele torna-se um recurso fundamental, executando uma função de recurso complementar à psicoterapia, porque acompanha o paciente em etapas, né, diagnósticas e terapêuticas. Está nos momentos em que será adotada essa estratégia de ação, por meio da qual o AT desenvolverá as atividades junto com o paciente, com esse sujeito, a família e a equipe. Então, para que fique mais enfático essa questão. Às vezes, a solicitação de um acompanhamento terapêutico é exatamente quando possivelmente o paciente tem um diagnóstico, tem aí um diagnóstico presuntivo, né? Então, se faz uma reunião, né? Se conta a história do sujeito e com base nisso se constrói um plano terapêutico. Então, o AT ele tem aí essa função de conscientizar ou de marcar o tempo inteiro para esse paciente a consciência do que ele deve fazer ou do processo que ele está submetido. Então, por que é complementar? É sumamente complementar, porque é nesse processo de acompanhamento aonde o paciente, o sujeito, ele vai poder transitar e desenvolver o processo de recuperação, tá? E aí implica, né, o que a gente falou ontem sobre a família. Então, nessa hora que é pautado, o AT que esteve na reunião, que esteve aí testemunhando o enquadre terapêutico, ele vai ter o direito de chegar com a família e também fazer uma intervenção de dizer assim: mãe, deixa que eu assumo essa responsabilidade, deixa que eu acompanho aqui, vai lá dormir, vai descansar, vai fazer o teu trabalho, que eu fico aqui com o sujeito, com o paciente, e a gente vai fazer isso aqui junto, né? É aí onde o AT ele também tem o direito e a autonomia de limitar um pouco a ação da família, que nesse processo de tratamento tem muitas oscilações, né, e muitas condutas disruptivas. Sim. Eu vi aqui que a Flor comentou que ela é psicanalista, né? Sim, aquilo vem do Lacan realmente, né? A citação é dele, é um conceito dele. E sim, isso aí, essa aderência que o AT vai proporcionar ao paciente, ele não é uma aderência ao que a família quer. Isso. Ele não é uma aderência ao que o paciente quer. Ele é uma aderência ao projeto terapêutico, ao plano de trabalho terapêutico que foi pautado entre todos, né? E aí esse plano de trabalho ele vai funcionar como articulador das relações. Então muitas vezes o AT vai chegar lá naquela casa e a família vai dizer assim: ah não, mas hoje é aniversário da minha sobrinha, né? Não vai dar para cumprir a tarefa. E o AT vai ter que dizer: olha, mas isso tinha que ter sido planejado, a gente tinha que ter falado sobre isso, né? E aí pode, no nosso caso, que a gente tem uma articulação instantânea, a gente já recebe a mensagem, já fala com o psicólogo, com o psiquiatra, já reorganiza esse plano de trabalho e já traz direto para esse AT uma nova decisão, né? Promove para ele de forma instantânea uma solução, né? Ou seja, a gente tinha organizado de que não importa se é sábado ou domingo, ele não pode, né, vamos supor aqui, ir numa festa onde tenha consumo de bebida alcoólica.
Se a família vem com esse discurso que muitas vezes é muito sedutor, ah não, mas é aniversário do padrinho dele, ele não pode deixar de ir, tu tá junto, não vai acontecer nada. Vem essa transgressão sutil, né, cheia de sedução, que acaba fazendo com que muitas vezes o AT ceda e a equipe, né, e o procedimento de formação, supervisão e trabalho em equipe tem que promover a esse AT que está baixo transferência suporte para que ele não se desvie na sua função aí, né? Então, isso na clínica a gente vê muito as manipulações transferenciais, que é esse item aí, né, das intervenções. O AT, imagina que a maioria, né, das pessoas que padecem de transtornos e enfermidades mentais, geralmente tem muito isso que a psicanálise trabalha bastante, dos fantasmas, de manipulação, dos imagos aí, né, que surgem e que vão moldando a conduta e a psique dos sujeitos. Então, o AT ele tem que ter muito conhecimento, né, do que é uma aliança terapêutica e do que são as medidas transferenciais que devem ter, porque as instituições elas corrompem, né? Então a família ela vai, dentro de toda a sua gama de amor, trazer um rompimento, né, para o que foi pautado. Uma coisa que eu acho importante comentar sobre isso é que para haver o surgimento de uma patologia, ela vai ser atravessada por algo inerente àquela próprio indivíduo, algo que pode ser até genético, mas isso só vai se desenvolver atravessado pelo meio, né? Então, por exemplo, eu sempre dou um exemplo que procuro ser bastante gráfico, né? Se eu tenho uma semente de melancia, ela tem toda a genética de uma melancia, mas se eu boto ela em cima dessa mesa de vidro, não vai nascer melancia. Por quê? Porque o meio não permite. Então, para que surja algo, precisa existir uma coadunação de fatores. Então, todos esses fatores que vão se articular para surgir, um deles que vai ter que estar aí também vai ser o social e a família, que é o primeiro ambiente social, né? E que vai marcar essa socialização inicial. Então, uma das frases que é muito comum até escutar nesse momento que a Ana colocou de exemplo é dizer assim, olha, hoje vai ter esse aniversário, essa festa aqui para ir, mas tu não precisa comentar com ninguém não. Pode ir tranquilo, não vai acontecer nada, ele tá bem, hoje ele tá bem. Então, assim, a partir de pequenos pactos de segredo, né, que isso não começa assim, isso vai começar, olha, tu não quer ir mais cedo um pouquinho hoje? Não tem problema não, já tá tudo feito aqui em casa. Ele já tá bem, já vai dormir. A gente sempre escuta alguma coisa que seja para não cumprir com o papel de uma maneira completa, com início, meio e fim, né? Então, quando começa essas pequenas permissões, esse limite ele tem que ser articulado. Dizer, olha, eu adoraria ir mais cedo. Inclusive, eu tenho um monte de coisa para fazer em casa. Mas deixa eu lhe dizer, eu sou profissional, eu tenho que cumprir um trabalho. É importante que eu fique, até para ele entender que tem horário, né? Então, e rearticular para começar a romper com essas vinculações que já estavam dadas com anterioridade, né? O Wander comentou aqui uma coisa. Sim, isso mesmo, Wander. Essa questão da insônia, né? Às vezes a pessoa dorme o dia inteiro e depois diz que não dorme à noite. É muito comum. Ou amanhã, né? A pessoa dorme 4 da manhã e acorda às 2 da tarde, dormiu 10 horas, dormiu um montão, mas aí chega à noite e não consegue dormir. É o que acontece. E a pessoa ela quer buscar uma pílula mágica que faça com que ela durma às 10, mas ela não quer deixar o celular, não quer deixar os estímulos, né? Então, é preciso ter
O AT ele vai promover uma mudança dessa pessoa pautado pelo quê? Pautado pelo projeto terapêutico, né? Então, se essa pessoa quer de segunda a sexta trabalhar e o trabalho é às 8, de determinada maneira esse AT vai ter que marcar um limite aí e vai ser buscado estratégias para conseguir isso, né? A clínica do AT, né? Eu acho que é muito importante frisar isso. Ela tem que ser uma clínica muito disciplinada, né? Quem se propõe a trabalhar como AT tem que já se conscientizar de que deve ser disciplinado, por quê? A clínica, ela não é uma clínica estruturada, ela não está dentro de uma estrutura física, onde se constrói um setting terapêutico programado, estruturado, com horário, com intervenções, enfim, transferenciais que são mais diretas e mais sutis. Ela é uma clínica desestruturada, tá? Porque ela está em tudo. E ela tem um tempo mais avançado também, ela tem uma transferência, ela tem uma vinculação muito mais marcada, ela tem um corpo muito mais marcado, né? É diferente de eu ter a psicoterapia 2 ou 3 vezes por semana. Nossa, mas tu tem 3 vezes terapia? Tenho. São 3 vezes, são 3 horas. Um acompanhamento, geralmente, ele tem como mínimo 8 horas semanais, né? Como mínimo, porque para ser eficaz. Então, tem um relacionamento muito mais intenso, né? Então, o que acontece? A gente indo aqui para o último parágrafo. Lá em cima a gente fala de oferecer-se, aqui a gente fala de emprestar e aqui ele coloca essa diferença. São 2 funções distintas, tá? Uma hora eu me ofereço e outra hora eu empresto e eu penso junto. Então, quando eu falei no início, né, de habilitar e desabilitar, o que acontece muito, e aí a gente tem que estar bem ciente do nosso nível transferencial, é o seguinte. Eu estou acompanhando o Marcel faz 3 semanas e o Marcel antes não questionava o que ele tinha que comer. Hoje ele começou a questionar. Como eu já tenho 3 semanas, eu já sei o que ele gosta de comer. Então, o que acontece aqui? Muitas vezes os ateus eles se perdem porque eles dizem, vai lá e come chocolate que tu gosta, tu vai te animar comendo chocolate. E, na verdade, o emprestar aqui é no sentido assim, bom, o que tu tem aqui? É pensar junto, é promover a ele, é colocar para ele, é habilitar ele a pensar. Pensando junto, porque ele não está conseguindo ainda fazer só. Então, é dizer assim, vamos lá na despensa, vamos lá na cozinha e vamos ver o que tem. Só o fato de convocar ele para ir ver já é pensar junto, já é ensaiar um pensamento junto, né? Acompanhando, fortalecendo, né? Dando autonomia, fazendo com que ele perceba, com que ele pense, com que ele crie estratégias, com que ele aguce o seu desejo. E aí o Marcel vai lá na cozinha e vê que tem comida, que tem lanche, que tem, não sei, sorvete, que tem um açaí bem gostoso. E aí, junto, pensando junto, vendo junto, percebendo junto, o paciente ele consegue adquirir. E aí, geralmente, o que acontece? Quando ele toma a decisão, ele olha para o AT e diz, pode ser isso aqui? O que tu acha? E aí entra num acordo entre os dois, né? Inicia assim. Daqui a pouco, esse acordo, né, esse consentimento de 2 torna ser 1. E aí deixa de ser já uma decisão de 2 e passa a ser uma decisão de 1. Eu tô lembrando aqui de um paciente que ele sempre chegava atrasado no hospital de dia, né? E a gente acompanhava ele até o hospital de dia. Então, a AT, ela ficava angustiada porque ele tinha que sair com 1 hora de antecedência, 45 minutos de antecedência para chegar. Só que ele ia começar a se arrumar com 1 hora antes. Ele não ia conseguir chegar se ele estava se arrumando, né? Então, muitas vezes a AT na angústia, né, dizer, gente, vamos sair mais cedo e tal. E o que a gente diz? Não, tu tem que conter tua angústia. Não tenta apressar ele, entendeu? Em algum momento isso vai começar a articular.
E aí o próprio hospital de dia é quem tem, que é a instituição, é que tem que ir marcando o limite, né? E aí, a partir do momento que esse limite é marcado, vai articular algo no paciente, né? Dizer, pô, não aguento mais essa pessoa aqui me reclamando que eu chego tarde. E aí o papel do AT é pensar junto, é dizer assim, mas pô, a gente podia se organizar para chegar mais cedo, tu não acha? Ou, paralelamente a isso que o Marcel está falando, se pode ir criando outras estratégias, né? Como eu disse, do não verbal. A pessoa ela pode não falar e dizer, olha, tu tá atrasado, tu vai Sim. perder isso. Ela pode simplesmente olhar o relógio e olhar de novo o relógio e voltar e olhar o relógio, e isso vai começar a internalizar sem ser dito algo. A gente teve uma paciente, tu tá comentando isso, eu tô lembrando aqui, que a gente, na supervisão, a gente falou para ter arrumar a bolsa dela, Isso. botar o casaco e ir para a porta da casa. Isso. Né? Não foi preciso falar, porque entendam o seguinte... Era uma paciente que ela tinha características muito limítrofes e quando se falava, quando se procurava marcar, profundizava os mecanismos de defesa. Então, o que vinha? Justificativa, negação, desestimação do afeto, vinha uma série dos mecanismos dela próprio, né? E a ideia nossa foi o que? Não vamos falar nada. Pega a bolsa e vai para a porta. E esse ato foi fazendo com que fosse articulando uma mudança, né? E um outro exemplo também que essa paciente passou é que ela atravessava a rua pelo meio da... De forma... até as avenidas ela atravessava pelo meio, fora do... Ela sempre buscava transgredir, né? Fora da faixa de pedestre. E aí, quando ela tinha um discurso... Né? E aí, é por isso que eu falei um pouquinho da questão da imago, porque essa paciente, por exemplo, ela era uma adolescente. Se a T chegasse e dissesse assim, olha, você não pode atravessar a rua dessa forma porque o carro pode te bater. Esse tipo de discurso, nesse caso, não valeria absolutamente nada e poderia trazer danos para o processo da clínica. Por quê? Porque entraria um discurso aí da mãe, né? Entraria um discurso de proteção, discurso de ordem, de disciplina. Então, o que a gente criou para essa situação? A gente não falou, ou seja, a T não tinha que dizer e orientar, e intervenir desde a palavra. Ela simplesmente atuou através do corpo, né? Uma conduta que passou, então, a conduzir a sua acompanhada a um processo mais coerente, né? Mais dentro da lei. E isso não foi necessário ter o discurso, porque se tem o discurso, os adolescentes eles vão chegar e assim, tá parecendo a minha mãe, ai, não me enche o saco, não, eu sei disso, mas eu não quero fazer. Ele entra de forma muito literal e aí não é internalizado nada. E o que acontece muitas vezes? Fazer as terapias, assumir disciplina, todo mundo, né, foge um pouco ao que é imposto como disciplina, porque requer um trabalho, requer uma renúncia. Se eu tenho que chegar 8 horas, eu tenho que acordar pelo menos 6h30 para tomar um banho, tomar um café, pegar um trânsito. E é doloroso acordar cedo, né? Todo mundo padece dessa resistência. E aí é onde eu quero chegar. A gente precisa o tempo todo entender que quem está submetido a um processo de tratamento está lidando com processos de resistência. E que o acompanhante ele tem que ser muito pícaro, né? Ele tem que ser muito esperto para trazer e trabalhar a resistência do paciente de uma forma mais neutral, de uma forma mais dinâmica, de uma forma menos densa, porque é o dia a dia, e o dia a dia ele requer mais tolerância, mais dificuldades, né? Mas eu queria contar um aspecto desse acompanhamento, fazer um recorte específico sobre isso, que no início do acompanhamento com essa paciente, elas foram tomar o metrô, a acompanhante, a paciente e a mãe, né? E a acompanhante foi e pagou o boleto de metrô e
e atravessou como corresponde, né? Passou a catraca como corresponde. A mãe e a paciente, elas elas davam volta pela catraca e não pagavam, né? Tinha uma esperteza, entre aspas, aí, né? Que elas não pagavam a catraca, não passavam, né? E aí, quando a AT foi e passou, o comentário da mãe foi o seguinte: ih, ela paga, é? Ela é das que paga, é? Então, assim, como se a AT fosse uma idiota por estar pagando o seu boleto de viagem, né? Então, no caso dessa intervenção específica com essa paciente, com respeito a atravessar a rua, a gente, por exemplo, pediu que a AT colocasse ela para caminhar sempre do lado da calçada, não do lado da rua, né? Sim, como se a AT fosse o ET, exatamente. Então, então a instrução não era pegar ela e dizer, olha, você tem que ir pelo lado de dentro. Não, era simplesmente quando a paciente estivesse indo por um lado, que ela colocasse o corpo dela entre a paciente e a rua, né? Isso. E aí a gente foi evoluindo essa... Era uma contenção, né? Existem inúmeros tipos de contenção. Então, a dinâmica da clínica do acompanhante terapêutico, ela é muito rica em ferramentas de comportamento, de estratégia, né? De pensamento lógico, porque é vivenciar o dia a dia, né? Imagina você ter que acompanhar um adolescente que tentou suicídio numa metrópole com trem, com metrô, com avenidas, enfim, é dinâmico, é uma clínica atrevida, eu costumo dizer. Sim. Porque envolve muitas oscilações de ambiente, e cada ambiente traz aí o seu caos, né? E para terminar o recorte que eu estava fazendo, né, quando a gente foi avançando no processo de acompanhamento, a alta aconteceu de uma maneira muito interessante, né? Porque ela teve uma viagem junto com a mãe e a gente combinou o seguinte: se saísse tudo bem na viagem, já estava organizado com a equipe terapêutica e com a psicóloga, ela já estava tendo alta do hospital de dia também. A gente faria um último dia de acompanhamento com ela como despedida, né? E então nós nos reunimos com a família dela depois da viagem para saber como tinha sido, né? E a mãe disse assim, a paciente, né? A fulana tá um pé no saco, agora ela só quer atravessar a rua lá na esquina onde tem a faixa de pedestre. Então a gente tava lá na praia e tinha que ir lá na faixa de pedestre atravessar, né? Só que a mãe não sabia que a gente tinha trabalhado isso com a paciente e conscientemente a paciente também não sabia, porque a gente nunca explicou isso para ela, né? Foram intervenções todas do não verbais que promoveram uma mudança na maneira dela de viver. Então, de conduzir a vida. Isso é algo que o acompanhamento terapêutico vai insertando a partir de técnicas não verbais, por exemplo, né? Isso. São muitas histórias. Sim. Bom, aí vamos avançar um pouquinho mais, né? Bom, aí ainda sobre as funções estão... Pode ir falando sobre esse, Marcelo? Dentre as funções do acompanhamento terapêutico, elas vão estar o holding, a continência, a apresentação do objeto, manipulação corporal, handling, interdição, interlocução dos desejos e angústia, modelo de identificação, e alívio de ansiedades persecutórias e muitas mais, né? Cada paciente ele vai ter uma necessidade específica. Então, não é com todos os pacientes que eu vou colocar para fazer um holding, não. Isso vai depender, por exemplo, da orientação, né? O holding é um termo winnicottiano, né? Isso vai depender, então, da orientação do tipo de terapeuta, vai depender do que está sendo trabalhado com o paciente, vai depender do tipo de AT que eu tenho. Então, cada tipo de paciente vai ser avaliado
a gente vai ver que tipo de tratamento a equipe está propondo e a partir daí nós vamos buscar profissionais que possam vincular-se com os seus pacientes para uma obtenção daqueles objetivos terapêuticos, né? Essas funções elas vão estar dentro do enquadro terapêutico que foi proposto no momento da avaliação e no momento que se solicitou o AT. Né? Então, nesse momento ali que é feito um enquadro entre todos, é que vai se definir que tipo de abordagem e que tipo de função o AT vai cumprir no processo, né, de clínica. Tá. Aí Barreto diz, né, que por meio das experiências como AT enfatiza que em cada episódio cotidiano constituído por AT, paciente e seus inúmeros objetivos e lugares relacionados, ocorrem ações simbolizantes, promovendo um zigue-zaguear dos sentidos, né? Em sua exploração das funções no âmbito cotidiano, o que vai sendo realçado não são as saídas ou a circulação, e sim a dimensão terapêutica que compõe essa relação acompanhante-acompanhado. É uma citação que eu coloquei porque parece que eu vejo, assim, quando eu leio, parece que eu vejo a prática aí muito exposta, né? Esse zigue-zaguear é exatamente o que aconteceu, por exemplo, com essa paciente adolescente e com outros inúmeros que tivemos. A gente precisa entrar, né, e fazer essas idas e vindas e fazer também o processo de ser necessário fazer com que os pacientes às vezes sintam dor, né? Porque é exatamente aí onde a gente se posiciona de forma técnica, saindo de uma função materna, de uma função às vezes de lei, numa função do psiquiatra, numa função do psicólogo. A gente não é nenhuma dessas entidades e não é amigo, né? A gente é um acompanhante terapêutico que está aí brindando, né, experiências para esse sujeito, sem essas vinculações emocionais que determinam ações, né? É uma ação, é uma aproximação, é uma vinculação massiva, mas que não coloca um valor, digamos, né, transferencial marcado, porque ela, dentro do processo de vinculação, ela se vincula, de uma forma técnica pautada por outros, né? Então isso é interessante, porque é como dizer assim, mas quem te disse isso? Foi a minha mãe. Aí tem um valor, tem um poder a fala da mãe. Mas quem disse que tu tem que tomar esse remédio? Foi o meu psiquiatra. Tem um valor aí. Quando o paciente vira para o AT e diz, mas quem foi que disse que eu tenho que fazer isso? O AT muitas vezes não responde. Ele responde desde o não verbal, porque o paciente sabe que é um processo e que quem disse não foi só o psiquiatra, ou foi só o psicólogo, ou foi só a mãe. Foram todos. Ele estar aí representando todos, né? Então, esse zigue-zaguear, promovendo aí ações que são simbólicas, né? É fundamental dentro da clínica do AT. Por exemplo, nesse exemplo que eu trouxe ainda agora, da pessoa que está andando pela rua, poderia estar andando com uma tia, poderia estar andando com uma prima, né? O andar, sei lá, vão ser 10 quadras, sendo ela e a prima, vão andar, vão fazer o que tem que fazer, vão conversar. Mas o fato de ser um AT, esse zigue-zaguear, ele vai adquirir uma ação simbolizante. Então o AT ele vai trabalhar ali com ela, vai colocar ela em determinadas posições, que vai fazer com que ela vá internalizando determinados limites. Que coisa que um profissional sabe fazer, mas que um familiar não tem habilidade para fazer isso. Porque não tem a formação, ele é familiar, ele deve ser bom na área profissional dele. E o AT é que é bom na área profissional de AT. Um outro exemplo assim é que quando é um familiar, um amigo, um conhecido, existe muito esse discurso assim, mas tu não faz isso.
mas sabe, a relação, ela não determina, e é muito difícil um paciente virar pro AT e dizer assim, por isso, né, que antes eu falei que tem que ser bem disciplinado, dizer assim, mas tu não faz isso. É difícil ter esse tipo de discursão, né, que faz com que os pacientes fujam do contexto de tratamento, de estratégia de tratamento. Bom, no que diz respeito à fundamentação teórica do AT, Carvalho, ele, ao investigar a vinculação dos acompanhantes terapêuticos e as diferentes linhas teóricas, mostra que, além da psicanálise, né, o trabalho do AT está vinculado à Gestalt, à fenomenologia, à teoria sistêmica, ao psicodrama, bastante ao psicodrama, né, análise institucional, as patologias específicas da psicose, enfim, não está vinculado a uma abordagem, está vinculado, né, a muitas, e que a clínica ela vai ser executada, o AT ele vai fazer aí de forma acorde ao que ele melhor faz, né? A gente dentro da psicologia costuma dizer que não é a gente que escolhe, é a teoria que nos chama, né? E vai articular dentro dessa proposta, né? Que pode ser qualquer teoria, tá? O acompanhante terapêutico é, por definição, necessariamente interdisciplinar. E isso quer dizer o quê? Eu traço um exemplo com o enfermeiro, né? O enfermeiro também é necessariamente interdisciplinar. Eu não posso terminar o curso de enfermagem e abrir um consultório de enfermeiro. Não, eu preciso estar trabalhando dentro de um hospital junto com técnicos de enfermagem, com médicos, com radiólogos, com imaginólogos, com recepcionistas. É toda uma equipe formada de distintos profissionais que interdisciplinarmente vão receber aquele paciente e vão tratar dele. A mesma coisa é o AT, ele não pode fazer a formação dele e sair sendo AT por aí sem clínica, sem equipe tratante, sem contato com psicólogo e com psiquiatra, porque ele é o cara. Não. O AT ele precisa estar dentro desse enquadro terapêutico. E muitas vezes, quando os psicólogos e psiquiatras não querem participar junto à equipe, por exemplo, no nosso caso, a gente recusa o paciente. Wander, porque na realidade, por exemplo, aquela intervenção que a gente citou ainda agora de colocar o paciente para o lado de dentro da calçada, ela pode ser pensada desde o comportamental, ela pode ser pensada desde a neurolinguística, ela pode ser pensada desde a psicanálise. Se pode chegar nesse resultado por diversos caminhos, né? Então... A pessoa ela vai se sentir cômoda, né? É como dizer, eu gosto da teoria sistêmica, eu trabalho muito a teoria sistêmica, então daí eu vou buscar os recursos para fazer a minha clínica, né? Ontem a gente falou, Wander, sobre a formação do acompanhante terapêutico e as especializações que tem, né? Então, assim como a psicologia, como a medicina, como a psicanálise, que tem as suas vertentes, as suas especialidades, a clínica do acompanhante também, tá? Então, vai ter a clínica aí específica para as adicção. Enfim, a clínica do autismo, a clínica dos suicidas, enfim, vai ter, tá? Então, o acompanhamento é uma clínica, sim, mas é uma clínica que lança a mão de teorias que são distribuídas, ou seja, a gente precisa de um pouco de filosofia, precisa muito, aí coloco ficou itálico, né, o muito aí da psicanálise, precisa dessa arquitetura, precisa ter, né, a clínica ela precisa ter essa formação, mas essa tendência, tá, que cada um vai adquirir conforme queira, conforme se sinta capaz, conforme tenha melhor facilidade de executar, né, então o acompanhante ele escolhe as teorias
ele escolhe a forma, ele escolhe as estratégias. O que ele não pode deixar de fazer é ter a formação de suas escolhas, né? Ele não pode pensar algo e executar sem ter um fundamento teórico disso. Ele precisa ter técnica, independente da teoria que ele escolha. Até porque o paciente, ele vai necessitar de distintas ferramentas. Então, por exemplo, eu posso, digamos que eu tenho um paciente de 24 horas. Sábado e domingo ele vai encontrar os pais. Eu posso ter um cara de teoria que seja bom em teoria sistêmica com ele no sábado e domingo. À noite ele precisa de comportamentalismo, não é nem TCC, comportamental para ele dormir no horário. À tarde ele precisa de uma contenção emocional para ele falar muito. Então eu vou colocar ali uma pessoa que tem uma orientação mais analítica, que escute ele bastante a tarde toda. Então, dependendo, por exemplo, eu posso colocar uma pessoa de teorias de grupo no horário que ele tem colégio de manhã ou faculdade à noite. Nós vamos compor esse grupo de pessoas de acordo com o quê? De acordo com a necessidade que o paciente tem. E o AT ele vai ter as escolhas teóricas dele que vão marcar. Então, por exemplo, eu sou acompanhante terapêutico, mas eu quero me especializar no âmbito educacional. Eu já sei que eu vou trabalhar em colégios, em universidades, eu já sei que eu vou trabalhar com pacientes, por exemplo, com TDAH, né? E aquele paciente, ele vai transitar em diversos âmbitos, ele não vai ter só a mim pela manhã, né? Ele vai ter... E cada âmbito a gente vai construir uma equipe moldada para melhor atender a necessidade do paciente. Então isso é muito importante. E muitas vezes a gente tem encontrado na nossa experiência que os ATs também não sabem de antemão o que eles são bons, né? Porque a pessoa vai conhecendo a clínica na prática. Experimento, então, a gente teve uma pessoa que disse que era super boa com transtornos alimentares, tinha especialização, tudo, mas ela tinha dificuldade com estabelecer os limites da paciente e transmitir isso. Então, uma pessoa com esse tipo de transtorno, ela não ia bem. E a gente descobriu que a vinculação dela, que era muito próxima, caía como uma luva com pacientes com depressão. Então a gente passou a colocar ela com pacientes com depressão e determinadas características. Então, isso aí é como a gente vai organizando para compor toda a estrutura de funcionamento da equipe, sempre centrada no que o paciente necessita. E aí a gente vai avançar aqui, vai falar um pouco da clínica, e aqui, posteriormente a isso, a gente vai falar de enquadro, de supervisão, de algumas questões mais técnicas para formar melhor esse acompanhante terapêutico, tá? Então vamos lá. Qual que é a clínica do acompanhamento terapêutico, né? Ela está para pessoas com transtornos mentais, deficiência mental ou física, dependentes químicos, crianças e adolescentes em dificuldades no processo de escolarização, idosos no enfrentamento de questões decorrentes ao envelhecimento. São exemplos, né, de alguns casos. Aí eu coloquei o que a gente tem de clínica, né, esse que estão em negritos é exatamente o que a RIAT já tem de clínica, né, que com pacientes dentro da área da psiquiatria, que entra os transtornos sociais, né, psiquiatria, transtorno social, autismo, alcoolismo, depressão, esquizofrenia, bipolaridade, transtornos alimentícios, que aqui entra anorexia, bulimia, o que a gente coloca lá na Argentina dos atracones, eu não sei qual seria a tradução aqui, mas é a compulsão. Compulsão uma parte alimentar. da bulimia, né? A pessoa que pega e come tudo de uma vez. A compulsão. A clínica do borderline, né? Dos suicidas aí, transtornos opositor desafiante, neurose obsessiva, ludopatia, enfim. Aí entra também as questões de transtornos neurológicos, como algumas síndromes, né, de epilepsia, síndrome da doença de Pick, Alzheimer, Parkinson, Tourette. Depois entra também as questões
físicas, e aí tinha muita gente que questionava, inclusive eu cheguei a questionar também, como que se poderia fazer, e é uma clínica também super interessante, né, com pacientes que possuem deficiências físicas, cegueira, surdez, obesidade, enfim, a gente tem um paciente que é cego, a gente teve alguns pacientes com quadros de obesidade, enfim, nas áreas, né, do contexto escolar, né, no contexto de educação. Obesidade não é sobrepeso, né? É uma obesidade mórbida que a pessoa não levantava da cama, né? Doença mesmo, exatamente. Da educação, né? Então o âmbito escolar também, e o âmbito escolar, mas fora da escola, né? Então tem aí esses outros transtornos, né? Transtorno de linguagem, enfim. É uma clínica muito ampla, tá? Muito, muito ampla. Dentro desses quadros aqui, a gente encontra executivos, crianças, adolescentes, pessoas que são personalidades dentro da sociedade, né? Como atores, músicos, esportistas, políticos. A nossa clínica tem figuras assim, tá? E aqui a ideia agora é a gente entrar um pouco, né, nessa clínica para que vocês entendam como que começa, como que é o início, o meio e o fim de um acompanhamento terapêutico, tá? Então, quem solicita o serviço do acompanhamento terapêutico? Geralmente é solicitado por pessoas físicas, né, que aí pode ser, não sei, eu estou atendendo um paciente na minha clínica de psicologia e eu vejo que vai ser necessário fazer uma intervenção nesse processo. Eu, como psicóloga, posso solicitar. Um psicanalista da mesma forma, um médico da mesma forma, tá? Eu coloquei médicos aqui no plural, porque pode ser qualquer especialidade que tenha, obviamente, esse objetivo, tá? De trabalhar algo com acompanhante. Na área da educação, psicopedagogos, pedagogos, alguns professores em alguns casos, né, porque faz a solicitação, em serviços sociais, como, né, assistente social, juiz, algumas demandas de ordem. Um paciente que tem uma determinação dada pela Suprema Corte da Argentina. Exatamente, né? Outro por uma que foi solicitado por uma assistente social também. Sim, também. Né? Então, esses agentes sociais, eles também solicitam. Né? O familiar também solicita, porque existem, né, familiares que estão há anos sendo acompanhantes e que acaba aí tendo um conhecimento técnico e aí assume essa impotência e abre mão de seguir e faz a solicitação, às vezes de forma muito coerente. E o familiar ele faz quando o profissional que pede, né, diz, olha, você vai ter que ir atrás. E aí o familiar vai lá e solicita. E além, né, dessas pessoas físicas, existem as pessoas jurídicas, né, que eu coloquei como entidades jurídicas, que são clínicas, hospitais, ambulatórios, os dispositivos de hospital de dia, planos de saúde, centros de assistência, secretarias de saúde, secretarias de educação, né? A gente lamenta muito que o SUS não faça solicitações nesse sentido. Tem alguns estados. Alguns estados sim, mas ainda é algo muito, 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 muito No Rio Grande do Sul eles têm contratação de acompanhante terapêutico pelo SUS. Ah, sim? Ah, olha aí. Que bom. Então, secretarias de educação também, né, para fazer nos dispositivos de educação e a área, né, de inclusão também se solicita bastante, tá? Então, para que vocês vejam aí o quanto é amplo, tá? Então, nós recebemos essa demanda inicial, né? Olha, tem um paciente para vocês. Muitas vezes vem assim, às vezes até por Facebook, né? Dizendo assim, na página da Riat, olha, necessito de um AT para o meu filho que é esquizofrênico ou para o meu pai que tem Alzheimer. Chega assim. Nós, então, pedimos o telefone da pessoa, conversamos, escutamos toda a história
pedimos o contato da equipe terapêutica, né? O neurologista, o psiquiatra, psicólogo, todas as partes que a gente puder somar para organizar esse plano de trabalho. A partir daí a gente delimita o enquadro terapêutico, valida ele com todas as pessoas, inclusive com o próprio paciente, né? Aí, Flor, é um processo de institucionalização desse nome do pai, né? Que a gente vai colocar todos para fazerem parte do mesmo enquadre, e daí nós vamos começar a atender, né? E esse tipo de demanda, as demandas podem ser urgentes, o paciente pode estar num surto, né? E, nossa, preciso para agora. Podem ser programadas, olha, ele vai sair de alta no dia 15 de agosto e nós queremos programar, e aí a coisa é feita de maneira muito mais organizada. E podem ser crônicas, né? Tem pacientes que, não sei, eles perderam algum tipo de mobilidade, já são senhores. O próprio Alzheimer, né, que precisa Sim. ter A estimulação cognitiva, então... Sim, tem no programa, Sim. pois é isso que eu estava falando. Mas Sim. o Marcel comentou aqui que no Sul Rio Grande do Sul. existe algumas derivações. Eu fiquei super feliz de saber. Mas realmente, Flor, tá no programa, mas não tem ainda, né? Vamos Sim. ver como que a gente Então, avança nisso. são essas demandas. E aí nós, como profissionais, temos que nos adaptar para entender quais os tipos de demandas, sejam elas urgentes, programadas ou crônicas, que nós teremos que atender, né? Isso. Então, até aqui, né, a gente fala da parte da clínica, né? É aqui onde a gente entende que depois desse enquadre terapêutico a gente vai armar um dispositivo de acompanhamento terapêutico. Então a gente vai fazer a convocatória, né, no sentido, bom, é para uma criança autista, é para um adolescente que tentou suicídio, é para um senhor que está dentro do quadro de Alzheimer. A gente vai convocar o acompanhante, vai passar o enquadre terapêutico, vai contar a história do paciente, vai buscar um acompanhante que tenha essa clínica ou que queira trabalhar dentro dessa clínica específica e vai fazer todas as articulações, né, necessárias para começar a desenvolver o atendimento, o acompanhamento. Basicamente é assim que funciona. Se solicita, se articula, se conhece a demanda, se busca ter aí todas as informações pertinentes, né? É aqui também onde a gente constrói o orçamento, o contrato, né? Onde a gente expõe aqui valor, quantidade de horas, onde a gente também se coloca limitado no sentido de dizer eu preciso trabalhar em conjunto, né? Porque às vezes o pai, a mãe ou quem quer que solicite diga, não, eu pago tanto, mas eu preciso. E muitas das vezes as pessoas se arriscam a tomar sem ter fundamentação, né, para assumir o acompanhamento. Então não tem um suporte técnico para bancar aí esse paciente se caso aconteça algo. Por quê? Como eu falei anteriormente, a gente estar mais tempo com o paciente, a gente está numa dinâmica de rotina cotidiana. Então, se eu tenho um paciente, por exemplo, que é um bipolar e está no estado maníaco e pensa que ele pode voar, tá? E eu me coloco a acompanhar esse paciente, eu não posso ser responsável de forma total desse paciente. Eu tenho que ter pelo menos um psiquiatra que esteja assistindo a esse sujeito, tá? Isso é sumamente importante, porque se acontece algo com esse paciente, ele diz que ele vai voar e ele cai do prédio e morre, a responsabilidade de quem que é, né? Então, o acompanhamento terapêutico é uma clínica integrada com outra. Ela se forma através de outras clínicas, né? Ela trabalha em equipe, ela trabalha junto, ela sempre vai trabalhar junto.
Então, é importante que, quando se estabelece um enquadro terapêutico, a gente tenha todas as informações necessárias para que o acompanhamento seja feito sem riscos, tá? A Flor comentou que aqui que o acompanhamento terapêutico está nos programas das residências terapêuticas, inclusive aqui em Manaus tem a T atuando do Rosa Blair. Sim, ele está, né? Ele não só nesse programa de residência, mas foi para substituir o movimento que antes tinha nos manicômios, né? Foram substituídos pelas residências, mas muitas vezes tá, mas não combater, né? Muitas vezes são pessoas que são contratadas como cuidadores, não tem uma orientação, não tem uma supervisão. Ou né? é estágio de psicologia, né? Estágio de psiquiatria, estágio... Uhum. Então, assim, o AT... É verdade, Flor. Sim. É verdade. E o programa do SUS, ele contempla, por exemplo, nesse edital que eu vi, que eu comentei do Rio Grande do Sul, a exigência era ter o ensino médio. Então qualquer um com ensino médio podia ser AT. Né? Não sei como que a pessoa vai conseguir lidar com todas essas demandas sem ter passado por uma formação, né? Em acompanhamento terapêutico, que é muito importante. Porque não é só a formação em psicologia ou em pedagogia, não, porque são técnicas específicas de acompanhamento terapêutico para a pessoa fazer uma leitura e saber fazer uma intervenção, né? Que é algo que é no momento, né? Não tem... Isso. Pois é, requer. Tá tudo muito bonito na teoria e no programa, né? O que falta é mesmo a promoção dessa formação e dessa formação continuada. Porque, de fato, a clínica do AT, ela é, sim, uma formação que deve estar sempre atualizando, deve estar sempre se reciclando, buscando novas estratégias, tratando aí de construir ferramentas, né? A gente na RIAT tem já um banco de dados, digamos, né? Bem rico, com muita demanda aí que a gente teve da Argentina, e a proposta é trazer isso para o Brasil, né? Eu acho que a gente agora fala um pouquinho assim disso e depois a gente entra nos casos, ou faz o intervalo e depois vem, tira o power e começa a fazer a discussão de caso, de falar das experiências, de tirar dúvida, né? Bom, a gente vai falar um pouquinho assim Saiu da reunião automática? Deixa eu só falar com a Vanderlei aqui rapidinho. A Vanderleia não conseguiu. Deixa eu ver se eu consigo aceitar a Vanderleia aqui, gente. Mas, falando um pouco da história da RIAT, né? A gente começou... Em geral, as pessoas apresentam-se primeiro e depois falam do tema, né? Mas para a gente foi importante fazer esse recorrido histórico desde a Idade Média para chegar no contexto atual, falar sobre o AT para depois a gente falar o que a gente está trazendo de diferente, de proposta diferenciada para esse tipo de trabalho. Então nós começamos no mercado argentino como empresa em novembro de 2017. Hoje a gente já teve mais de 200 pacientes atendidos, né? As demandas, às vezes de urgências, às vezes pacientes crônicos, às vezes programadas, com diferentes tratamentos e com muita diversidade de enquadros terapêuticos, né? Porque quem nos brinda isso são os... Marcel, desculpa te interromper. Vamos fazer uma coisinha, porque a Vanderleia não está conseguindo entrar. A gente pode, eu quero que vocês me digam aqui no chat, a gente pode fazer o intervalo agora, aí a gente pode fazer de 15 minutos, né? A gente faria o intervalo agora, aí a gente retoma
Já falando da prática, aí a gente fala do nosso método lá na Argentina. Olha aí, ó, eu preciso de um café. A gente para, porque daí a Vanderleia entra junto com a gente, ela não fica de fora desse detalhe. Pode ser? A gente faz isso então. 15 minutos e a gente volta, pessoal. Beleza. Beijo. Van, a gente parou, tá? A gente parou ali onde tu saiu. A gente vai fazer o intervalo agora de 15 minutos. E aí, quando a gente voltar, eu coloco um novo link aqui. E a gente entra tudo aí, não vai ter mais esse problema, tá bom? Eu tô brincando de fazer xixi.